Tudo bem, seu Antônio? Puxa, tio, quanto leite. Pois é. E olha que quando eu comprei essa vaquinha do Ariovaldo, o Ariovaldo conseguia tirar no máximo 6 litros de leite. Agora essa beleza. Quase 12 litros de leite por dia. Como é que é, tio? A vaca dá mais leite num lugar do que no outro? Será possível que o mesmo animal tenha uma pequena produção de leite numa determinada situação e numa outra situação aumente consideravelmente o volume de leite produzido? E tem mais, será que a quantidade de leite não depende da raça e do estado da vaca? Na teleaula de hoje você vai aprender um pouco mais sobre o fenótipo e o genótipo dos seres vivos e vai ver como e quanto é possível modificá-los. E é claro, vai saber o que aconteceu com a vaca do seu João para produzir muito mais leite do que produzia na fazenda do Ariovaldo. Então preste atenção que a nossa teleaula está começando. Tio, eu ainda não entendi como a vaca pode dar mais leite num lugar do que no outro. É fácil, Renato. É só aplicar técnicas de manejo. O que o senhor quer dizer com técnicas de manejo? São os cuidados especiais que a gente tem que ter com o rebanho. Vacinação contra a doença, alimentação. Foi o que eu fiz com a vaquinha que eu comprei do Ariovaldo. Vacinei, dei ração equilibrada. A gente sempre tem que manter a alimentação certa do dia a dia, tem que água, as vacinação tudo em dia, sal, mineral bastante, tem que ter uma alimentação bem adequada e todo dia igual, nunca pode falhar tratamento. Mas afinal, o que muda com esses cuidados especiais? O genótipo ou fenótipo da vaca? Na última teleaula, a gente usou a expressão fenótipo como sinônimo de aparência. Só que fenótipo, como você vai ver agora, quer dizer muito mais. Na verdade, quando a gente fala em fenótipo, se refere a todas as características que se manifestam no ser vivo. Constituição física, metabolismo, funcionamento dos órgãos. E os pecuaristas sabem bem que mesmo que as vacas sejam de boa raça, existem outros fatores que podem aumentar ou diminuir a produção de leite, ou o número de crias, e o tempo de engorda para o abate. Alguns fatores, como as características ambientais. Como você já sabe, a reprodução do gado se dá através do encontro de gametas, que contém dentro deles cromossomos. E os cromossomos, por sua vez, carregam os genes com as informações que vão determinar as características da nova cria. Consequentemente, o genótipo da cria terá genes vindos da mãe e genes vindos do pai. Informações que... Será que através da combinação de genes, como acontece na seleção de cruzamentos, dá para a gente obter genótipos de maior interesse? Para responder a essa pergunta, a gente precisa saber um pouco mais sobre como são transmitidas as características hereditárias. Para simplificar, vamos considerar que a produção de leite seja condicionada por um único par de genes. Mas, só para você saber, na verdade, é um grupo de vários genes. Vamos usar a letra A maiúscula, ou azão, quando o gene determinar a alta produção de leite. E o A minúsculo, ou azinho, quando o gene determinar baixa produção de leite. Como você já viu, os genes aparecem aos pares nas células dos indivíduos, com exceção dos gametas, que apresentam um gene de cada par. Portanto, cada indivíduo terá 2 genes para a produção de leite. Agora vamos considerar alguns cruzamentos possíveis, analisando apenas esse par de genes. Do cruzamento de um touro com os genes azão-azão, que determinam alta produção de leite, com uma vaca com genes azão-azão, que determinam alta produção de leite, teremos uma cria com genes de alta produção de leite também. Já se tivermos um touro e uma vaca azinho-azinho, com genes que indicam baixa produção de leite, teremos uma cria azinho-azinho, com um fenótipo de baixa produção de leite. Agora a pergunta é, se a vaca tiver genes de alta produção e o touro tiver genes de baixa produção de leite, o que será que um genótipo como esse determina? Alguns genes são capazes de manifestar suas características mesmo quando seu par é diferente. Isso quer dizer que o A maiúsculo, ou azão,
é capaz de determinar a alta produção de leite, mesmo que seu par seja um azinho ou A minúsculo. Consequentemente, indivíduos de genótipo azão, eles produzem muito leite, assim como indivíduos de genótipo azão, azinho. Só que existem termos para explicar tudo isso melhor, e é o que você vai ver agora. Quando um gene é capaz de se manifestar, ou seja, produzir a característica que determina mesmo quando o seu par é diferente, dizemos que ele é um gene dominante. Isso porque seu efeito predomina sobre o outro. Já o A minúsculo é chamado de gene recessivo, e ele só é capaz de manifestar seu efeito quando seu par é igual. Quando nos referimos a genes do mesmo par, falamos em alelos. O A maiúsculo e o A minúsculo formam um par de alelos, ou seja, o A maiúsculo é um alelo do A minúsculo. Quando os dois alelos do par são iguais, dizemos que o indivíduo é homozigoto. Já quando um dos alelos é diferente do outro, falamos que o indivíduo é heterozigoto. E os seres humanos? Será que é possível alterar o fenótipo dos seres humanos? Vamos ver isso na prática. Quando nasceu, Carla tinha várias manchas roxas na perna e no braço. Eram super grandes, uma aqui, outra na perna. Mas aí, a Carla passou por uma série de cirurgias plásticas que alteraram o seu fenótipo, deixando de ter as manchas de nascença. E o genótipo? Será que a seleção de cruzamentos é a única maneira de alterar o genótipo dos indivíduos? Você já ouviu falar em engenharia genética e geneterapia? São assuntos que a gente sempre vê nos jornais e nas revistas e tratam exatamente da alteração do genótipo dos seres vivos. Você ainda vai ver muitas reportagens sobre isso, só que agora você vai entender tudo isso melhor. Vamos ficar com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu um pouco mais sobre o genótipo e o fenótipo dos seres vivos. Viu que existem formas de alterarmos o fenótipo dos seres vivos. Que as características fenotípicas dependem de fatores externos, mas também da constituição genética do indivíduo. E viu ainda que existem alguns procedimentos para aumentar as chances de obter determinados genótipos desejados quando criamos e cruzamos animais.